Boa tarde a todos. Hoje é o primeiro podcast ao vivo da Juscom, o nosso podcast Conta Comigo. E para completar esse dia tão especial, hoje também é dia da contabilidade, demais, né? E eu quero também parabenizar todos os nossos colegas contadores que ajudam milhares de empresas pelo mundo. Parabéns pelo seu dia e muito obrigada pelo trabalho desempenhado no nosso país e em todos os outros. Hoje estamos com o Juracy, o nosso CEO da Juscom. É um prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Sei que é muito difícil, né, achar um espacinho na sua agenda, mas ninguém melhor do que o Juracy para estar aqui hoje no Dia da Contabilidade falando sobre RPF. Você é fundador da Juscom e muito do que a Juscom é hoje vem pela sua essência. E se você quiser complementar algo sobre a sua apresentação, depois a gente já vai para os assuntos, fique à vontade. A casa é sua aqui, tá? É minha, mas eu deixo você falar também. Faz alguns minutos que eu estou aqui, já me sinto em casa. Boa tarde, pessoal. Parabéns, profissionais da contabilidade, né? Essa é uma atividade extremamente importante para o empresário, independente do seu porte. A agenda é apertada, mas nessa época do ano, para nós contadores, ela é ainda mais apertada, né? Estamos no meio do processo de entrega das declarações de imposto de renda e momento oportuno para a gente bater um papo aqui, esclarecer dúvidas, né? Vamos tentar transformar essa live num bate-papo bacana e que possa transmitir muita informação para o pessoal. Pretendo esclarecer todas as dúvidas, mas tenho plena consciência de que não sou conhecedor de tudo. E se ficar alguma dúvida, a gente pega o contato e responde na sequência, né, do final da live. Então é isso, vamos em frente. Bora. Temos muitos assuntos e como a gente abriu para interação, eu acredito que esse papo vai render. E para quem está assistindo, eu vou ficar de olho no chat aqui. E eu separei já algumas perguntas que fizeram para nós no Instagram. Então, no final da live, a gente vai responder, tá bom? E eu já sei. Uma pergunta. Eu vou começar com uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade. Por que o leão no IRPF? Esse gatinho que põe medo, né, em todo mundo. O leão, eu vou voltar um pouquinho, né? Essa história do imposto de renda veio da Inglaterra. Isso foi criado lá em 1799, veio para o Brasil em 1922 e na década de 70 o leão foi adotado como mascote da Receita Federal. Por quê? Nas entrelinhas aí, subliminarmente, a Receita passa o medo, né? Porque o leão é o rei da selva, é poderoso, né? Tem muita força. E o comportamento dele na selva representa muito do que a Receita Federal faz. O leão, ele é manso, mas não é bobo, né? E quando quando provocado, ele reage. Então, é a mensagem que a Receita, desde a década de 70, tem passado para os contribuintes. Então, essa é uma breve história aí do porquê o leão Faz todo sentido. Né? É o limite de obrigatoriedade para a entrega da obrigação esse ano, como que é? Olha, já está há alguns anos os mesmos valores, né? Aproximadamente R$29 mil, 28 mil e uns quebradinhos de rendimento tributável. Quem ganha desse valor para cima é obrigado a entregar a declaração. Por ano, né? Por ano. Uhum. Quem tem rendimento isento e não tributável igual ou superior a R$40 mil também é obrigado a entregar. Quem tem patrimônio superior a 300 mil, que é a soma dos saldos bancários, um imóvel, um carro, a soma de tudo isso, igual ou superior a R$300 mil, também se torna obrigada à entrega.
Tem algumas situações que não é para todo mundo, como atividade rural. Quem teve operação, né, atividade rural, compra, venda de produtos agrícolas, acima de R$147 mil, também se torna obrigado. E as pessoas que operaram na Bolsa, né, que é muito comum hoje, compra-venda de ações, e teve ganho superior a 40 mil. Aí tem um detalhe, né? Vamos supor que a pessoa não teve nenhuma das outras situações e operou na Bolsa com R$30 mil. Se em alguma dessas operações ela obteve lucro, e ela tem que fazer a declaração e informar todas as operações com lucro ou prejuízo por conta da lucratividade obtida. Se não teve lucro, teve só compra de ações ou operou até 40 mil e não teve nenhum lucro, isso não torna obrigatória a entrega da declaração. Né? Em linhas gerais, esses são os pontos principais. Uhum. Quem recebe herança também, vende algum imóvel, mesmo que isento de imposto de renda, se torna obrigatória a entrega. Porque se essas pessoas não entregam, a Receita Federal não tem como cruzar a ponta, né, a outra ponta que comprou o imóvel. Entendi. Entendeu? E também se a outra ponta declara, cria uma inconsistência. Isso é malha fina, nós vamos falar mais adiante sobre isso. Tem alguma novidade para esse ano? Tem algumas. Quem tem imposto a restituir pode optar por receber por Pix, né? Isso é uma novidade. Mas tem aquele prazo ainda, né? De lotes, né? Tem que fazer a entrega dentro do prazo regulamentar, né? Para ter... Quanto antes, na verdade, melhor. Quanto antes melhor, né? Quem deixa muito para o final, vai ficar para o final da fila para receber a restituição. Outra novidade é a declaração pré-preenchida. Ela já tinha alguma forma já de trazer algumas informações da base da Receita Federal. Mas para esse ano, eles ampliaram. E aí dá para ter uma ideia do poder da Receita Federal de compilar dados. Né? A gente não precisa declarar, eles já sabem 90% do que está lá. Por exemplo, né, a pré-preenchida, quem tem certificado digital pode utilizar, e também pode utilizar quem ativar a senha GovBR na categoria prata ou ouro. A declaração pré-preenchida, nesse ano, ela traz os investimentos em criptomoedas, traz para a declaração. Se você comprou imóvel, o cartório tem uma declaração especial e manda essa informação para a Receita. Então, ao ativar a pré-preenchida, você traz a informação desse imóvel. É óbvio que precisa completar os dados. A Receita ainda não sabe quanto você deu de entrada, quanto você pagou de financiamento no ano que você comprou, se foi à vista ou não, eles não conseguem ainda ler, mas já traz a informação. Traz saldos bancários. Você informou o CNPJ na declaração anterior, correto do banco, número da conta, tudo certinho, essa pré-preenchida vai trazer todos os saldos do banco. Caramba! Então está abrangente, né? Uhum. Tem outras funcionalidades, informes de rendimento do Previdência Social, da empresa que você trabalhou, tudo isso vem na pré-preenchida. Só que a Receita Federal, ela deixa claro ali que, ao optar pela pré-preenchida, a responsabilidade pela revisão dos dados é do contribuinte. Ah, entendi. Então a gente precisa tem que preencher bem bonitinho. Preencher, revisar para que não tenha nenhum problema, né? Se alguma informação que o contribuinte importar nessa pré-preenchida, ele não concordar com o que veio, ele simplesmente não lança na declaração. Entendi. Porque a fonte pode ter informado errado, né? Entendi. E se der inconsistência, a Receita vai analisar e vai notificar um ou outro para poder resolver o problema. Uhum. Isso. Entendi. Recomendações para evitar a malha fina. O que você recomenda para nós, todos? Primeiro, né? Tenha
certeza, né, do que está fazendo, né? Embora você possa retificar a declaração, é importante que evite isso, que faça a entrega e não mexa mais na declaração. Por exemplo, dependentes. Só pode constar em uma declaração do casal, não pode constar nas duas, né? Se alguém entregar a declaração primeiro que você informou o dependente, vai dar inconsistência ao tentar entregar a sua. Então, isso é importante avaliar. Ainda bem que é você que entrega a minha, né? Porque se fosse eu, já teria lançado nas duas. Não passa, vai passar só em uma. Filho dos dois vai lançar nas duas. Um outro cuidado são com as despesas médicas. Lançar direitinho o CPF do profissional ou o CNPJ da clínica, né? Observar em nome de quem o recibo ou a nota fiscal foi emitida, para que não haja inconsistência, porque a clínica ou o médico vai informar o CPF de cada paciente que ele atendeu e quanto ele recebeu de cada pessoa. Entendi. E é dessa maneira que a Receita cruza a informação. Uma dúvida nesse assunto. Quando, por exemplo, eu peguei reembolso de uma consulta que eu fiz fora do convênio. Se eu mando a nota para o convênio pedindo reembolso, eu também tenho que declarar essa nota? Ou... Sim. Mesmo tendo recebido... Mesmo tendo recebido o reembolso, é obrigatório a entrega, o lançamento dessa informação no imposto de renda. Entendi. Independente de você usar a simplificada ou a completa, né? A simplificada, ela não considera essas despesas no cálculo do IR a pagar ou a restituir. A completa leva em consideração isso, mas independente do modelo, o contribuinte tem que lançar todas as despesas, ele usando ou não o benefício da dedução, né? Às vezes não vale a pena. A despesa médica de convênio é tão baixa que não vale a pena optar pela completa. E o sistema, à medida que vai elaborando, ele mostra qual que é a melhor opção. Então, fiquem atentos e lance para não ser chamado na Receita Federal por omissão de informação. Entendi, caramba. Um outro ponto também importante é o lançamento do convênio médico. Não use a somatória dos seus boletos para lançar essa despesa na declaração. Sempre é importante exigir o informe da operadora para usar aquela informação como informação dedutível, porque é a certeza de que você está lançando o mesmo que a empresa enviou para a Receita Federal. Isso é importante. Porque às vezes tem alteração nos valores, né? Todo ano o convênio, pelo que eu vejo. Você pode pagar um boleto ou outro com algum acréscimo e o que vai para a base da Receita é o valor original e não o valor pago em atraso. Entendi. Caramba, isso também eu não sabia. Malha fina também, o que pode ocasionar, né? Operação com imóvel, né? Lançar o imóvel exatamente como aconteceu a operação é importante, né? Ultimamente, carro tem gerado também imposto a pagar. Fazia muitos anos que isso não acontecia. O carro tá um absurdo de carro. Os valores subiram, né? E está superior ao que a gente pagou quando comprou o carro, quem tem carro há mais de 3 anos, 4 anos. E a venda desse veículo acaba gerando imposto de renda a pagar, porque há um ganho aí que, na verdade, não é, né? A inflação, mas a gente acaba pagando o imposto sobre a inflação. Importante lançar isso corretamente para não ter problema, porque quem compra lança por quanto comprou, e na transferência desse veículo a informação vai para o Detran e essa informação é compartilhada com a Receita Federal. Entendi. Nossa, isso também eu não sabia. Mais alguma recomendação? As mais importantes são essas, porque
na parte de despesa médica, convênio, dentista, tudo isso não tem limitação de dedução, mas também é uma despesa muito monitorada pela Receita Federal. Então, não lançar corretamente, se não tiver o comprovante na mão, corre o risco de ser chamado e não ter como comprovar, a Receita exclui a despesa e cobra o imposto com multa, juros. A multa aí nesse caso é mais do que 20%, né? E fica salgada a brincadeira. Então, todo cuidado é pouco. É como declarar os investimentos em Bitcoin, que é uma moeda nova e muita gente investiu nisso, né? Uhum. Diferente das ações, né, e dos fundos de investimento imobiliário, a Receita ainda não tem uma matéria, um tratamento para esse tipo de investimento, né? O que a gente recomenda é que as pessoas que investirem em Bitcoin, que tenha de forma bem detalhada quando comprou, por que valor comprou, né, o valor total investido, porque esses papéis, né, esses investimentos, quando negociados, eles submetem à mesma regra de ganho de capital que quando um veículo é vendido. Não tem ainda um tratamento específico para isso. Então, em linhas gerais, comprei 10 mil em bitcoins há 2 anos atrás, hoje ele vale 30 mil. Então, aos olhos do fisco, eu teria um ganho de 20 mil reais, né, nessa operação. E esse ganho é tributado em 15%. Caramba. 15%, e tem outras faixas de tributação, que pode ir até 22,5%. Até 15% é até 5 milhões. Então é uma quantia expressiva, né? Depois isso vai se desdobrando em outras faixas e vai até 22,5%. Entendi. Então o segredo para fazer a operação certinha é ter esse histórico bem organizado, bem detalhado, para poder apurar o ganho de capital disso de forma que não deixe dúvida. Ou se a Receita quiser analisar os cálculos, a pessoa vai ter o comprovante para mostrar que o cálculo está correto e tal. Então é importante ter esse histórico, né? No prazo estabelecido numa notificação, é difícil às vezes juntar todo esse histórico, lembrar, é muito complicado, porque pode acontecer o ano que vem ou daqui 5 anos. Nossa, imagina. Então, guardar agora é importante. Se desse para fazer um checklist do que as pessoas podem fazer durante o ano para se organizar, para quando for entregar para o contador, entregar tudo bonitinho, né? Que não tenha muito retrabalho ou que falte algum tipo de documento, porque é uma declaração que impacta a nossa vida basicamente o ano todo. Então, às vezes, você vai alugar uma casa, comprar um carro, o que for fazer, precisa entregar a declaração para constar tudo o que aconteceu no ano passado. Então, sei lá, um checklist, assim, bem rapidinho. Olha, eu costumo dizer para o pessoal nas palestras que a gente faz, né, presencialmente, que a declaração de imposto de renda de cada pessoa começa no dia 1º de janeiro do ano corrente. Porque ali você já começa a ter recebimentos, despesa médica, paga convênio. Tudo isso vai acontecer repetidamente ao longo do ano. E é importante organizar essas informações durante o ano. Outra dica importante se você compra ou vende imóvel, essa informação precisa estar também organizada para que o profissional da contabilidade ou a pessoa mesmo que tem habilidade para fazer consiga montar a sua declaração sem grandes dificuldades, né? E com todos os comprovantes na mão. Isso dá uma velocidade enorme para esse trabalho e muito diferente de tentar recuperar isso no dia
15 de maio, 20 de maio, uma semana antes do prazo, você não acha as pessoas com quem você fez negócio para poder esclarecer uma dúvida ou pedir o comprovante. Então, fazer isso no momento que as coisas estão acontecendo é muito mais fácil. Então, eu costumo dizer isso, que... Virou o ano, já começa a pensar. A declaração de 2024 já deve ser uma preocupação para todos nós. Tem muita gente que faz o imposto de renda por conta. Não procura um contador, né, um profissional que conheça minimamente do assunto, vai lá, faz. Eu tenho aqui meu informe de rendimento da empresa, tenho a guia, o informe de rendimento do convênio e tal. O que você poderia... apesar de que muitas dessas coisas a gente falou aqui, mas eu tenho a sensação de que essas pessoas às vezes se perdem um pouco na declaração. Não acha que está fazendo tudo certinho, mas na verdade não. Eu faço isso há 40 anos. Então, o conhecimento, ver a evolução de como foi a declaração, tudo que tem que ser entregue anualmente, ajuda. Mas o que você diria para essas pessoas, assim, para ter cuidado na hora da entrega? Olha, uma declaração simples não é um bicho de 7 cabeças. A pessoa consegue fazer e não vai ter problema. O que eu recomendo é que, se tem segurança, né, que também procure ter o cuidado de guardar essas informações. Né? Como eu falei há pouco, tudo que a gente informa para a Receita hoje, ela tem até 5 anos para cobrar alguma explicação nossa. Então, como a pessoa não é do segmento, não é do ramo, nesses 5 anos ela vai trocar de notebook 3, 4 vezes. Ela não vai achar essa declaração, não vai achar o recibo, não vai achar as informações, e isso vai dificultar a vida dela. Quando isso é feito com um profissional de contabilidade, ele tem uma estrutura, ele tem uma equipe, ele guarda isso em nuvens. Nós, por exemplo, temos declarações de 10 anos. Recentemente, um cliente precisou para uma aposentadoria e conseguiu conosco a informação que ele precisava. Informação que eu nem tinha obrigação de ter guardado, mas tinha lá. Consegui. Teve um outro amigo nosso, da família também, que tem negócios em Tocantins, que precisou de informações antigas, 2003, 2004, 2005, e eu tenho a pasta dele da época, declarações impressas em sistema, não tem mais. Então, esse tipo de situação, para uma pessoa que faz a sua própria declaração, não é fácil dela ter essa facilidade, né? E como a gente está num ambiente profissional, isso fica, de certa forma, mais protegido e garantia de recuperação. Entendi. Então, backup é o... Backup é a recomendação. Mais de um backup, se possível em nuvem, né? Num ambiente seguro, para poder resgatar isso com facilidade. Como lançar a quitação de um imóvel? Ótima pergunta. A gente recebe algumas declarações com problemas no lançamento desse tipo de investimento. Por exemplo, lá na declaração tem a parte de bens e direitos. E existe um outro campo chamado dívidas e ônus reais. É importante o pessoal prestar atenção nessa explicação, porque tem gente perdendo dinheiro na venda de imóvel quando lança isso de forma incorreta. Então, ao comprar um imóvel, por exemplo, o jeito certo, né? Eu compro um imóvel, dou 100 mil reais de entrada e financio em 20 anos o restante. Então, a cada ano que passa, eu somo aquelas parcelas e lanço ali em bens e direitos naqueles 100 mil. Então, eu tinha 100 mil em dezembro de 2021. Aí, em dezembro de 2022, eu paguei as parcelas do ano, então eu vou pegar os 100 mil que eu já havia pago, somar essas parcelas e colocar no campo 2022 120 mil reais. E assim sucessivamente até quitar o imóvel. Quando eu quitar o imóvel, ou se eu vender esse imóvel no meio do caminho, eu tenho o custo do imóvel ali com os juros contabilizados naquele campo.
Então, esse custo do imóvel é o que vai ser o redutor da minha base de cálculo para cálculo do imposto de renda de ganho de capital. Esse é o jeito certo. Como é que chega para a gente? A pessoa compra o imóvel, paga R$500 mil. Então, ele já lança lá em bens e direitos R$500 mil. Ai. E na dívida e ônus, ele diz que deve 400. A declaração fica equilibrada, porque na verdade só saiu do bolso dele até aquele momento R$100 mil. Só que à medida que ele for pagando, ele vai reduzindo aqueles R$400 mil e os R$500 mil fica estático. Os juros dessa operação não está sendo computado. Entendi. Quando ele for vender o imóvel, ele vai considerar como custo aquele valor que está lá em bens e direitos, no valor de R$500 mil. Então ele perde. Além de perder, é uma forma errada de lançar, né? Porque em algum momento a declaração vai ficar meio desequilibrada, porque embora tenha lançado lá em dívidas e ônus R$400 mil, ele vai pagar muito mais, porque tem os juros. Em uma hora esse campo vai ficar negativo e não existe dívida negativa, né? Então fica confuso. Então, quando chega para a gente vai, retifica tudo, corrige, pede o extrato do banco de todos os anos que a pessoa pagou para poder ficar correto. Tudo certinho. Nossa, complexo. Outra pergunta. Posso lançar as despesas com cirurgia plástica? Isso costuma dar alguns problemas na Receita, né? Ela pode entender que aquela despesa não é dedutível, né? Isso gera uma discussão, mas via de regra, como regra geral, pode. Desde que você tenha lá a nota fiscal do hospital, onde ficou internado, com todos os gastos, anestesista, cirurgia, você pode lançar sim. E se isso gerar alguma crítica da Receita, entra com defesa. E eu não vou dizer que em todos os casos isso acontece, mas pode acontecer. Então, lança como despesa, se for geralmente é em hospital, né? Não se faz isso em clínica. Então, é importante que na nota fiscal do hospital tenha todos os gastos ali, e se algum profissional terceirizado atuou, geralmente anestesista, né? Ele precisa emitir a nota fiscal também do serviço que ele prestou e lança isso tudo como despesa com hospitais, clínicas, né, ter o campo adequado lá e para poder entrar como dedutível. Então, é dedutível na minha opinião, e eu nunca deixo de lançar dessa forma. Já teve uma situação ou outra, mas a gente conseguiu resolver. Eu devo lançar pensão alimentícia? Olha, isso é uma dica importante, hein? Pensão alimentícia, até o ano passado, quem recebia tinha que lançar como rendimentos tributáveis. E o Supremo decidiu que esse é um rendimento isento. Então, quem recebeu pensão alimentícia nos últimos 5 anos e tributou esse rendimento, pode retificar as suas declarações e entrar com um procedimento na Receita Federal pedindo a restituição desse imposto. Vale muito a pena fazer essa conta e entrar com esse processo todo aí. Vale muito a pena. São anos e anos, né? E ainda no assunto pensão, embora quem receba o rendimento seja isento, quem paga a pensão pode continuar lançando como dedutível do imposto de renda. Então, foi algo bem benéfico aí para o contribuinte nas duas pontas. Eu recebi uma herança, um imóvel, porém dividimos em 3 irmãos. Eu lanço o valor total ou só a minha parte? A pessoa que recebeu a herança só lança a parte dela, né? E ela lança isso em 2 campos, né? Lança lá em bens e direitos, 33% do imóvel tal, matrícula tal, no endereço tal, pelo valor de tanto, que é o valor do inventário.
E tem um campo, rendimentos isentos e não tributáveis, tem uma linha específica para transferências patrimoniais, doações. Precisa lançar o mesmo valor recebido de herança nesse campo. Por que tem que lançar? Porque a declaração, embora isso não fique evidenciado para o contribuinte, ela precisa ter um equilíbrio entre rendimento e crescimento patrimonial e despesas, né? A renda da pessoa tem que ser suficiente para justificar as despesas que ela teve com o dependente, com ela mesma. E o crescimento patrimonial, ela tinha 100 mil, passou a ter 1 milhão no ano seguinte, da onde veio esses 900 mil? A renda tem que... foi de herança? Vai estar nesse campo aí uma parte dessa renda para justificar esse aumento patrimonial. Boa tarde. Eventualmente, os MEIs são surpreendidos ao declarar o IR com um montante de IR a ser recolhido no ajuste anual. Existe alguma dica de como monitorar e melhor prever o impacto mensalmente? Sim. Olha, pergunta muito legal. A gente realmente recebe os MEIs desinformados, né? E acabam tendo ali uma surpresa na hora de declarar imposto de renda. Vou fazer uma análise assim bem didática para não complicar essa explicação. O MEI, né, ele tem lá ainda, né, infelizmente, limite anual de R$81 mil né, de faturamento. Esse faturamento, ele precisa fazer um demonstrativo ali no final do ano para verificar quanto desses 81 mil é isento de imposto. Se for uma prestadora de serviço, 32% desse valor é isento. Ele precisa ter o cuidado de juntar as despesas da atividade que ele está exercendo ao longo do ano para poder usar essas despesas no CNPJ da MEI, como dedutível do valor que seria um valor tributado. Então, fazer a conta redonda, né? 80 mil, 30%, 24 mil desses 80 é isento. Do valor que sobrar, ele vai deduzir as despesas que ele teve com a atividade, e a diferença desse cálculo é considerado rendimento tributável. Se pegar esse exemplo, e dependendo da despesa que ele teve, esses rendimentos diluídos ao longo do ano, ele teria obrigatoriedade de recolher o carnê-leão, o recolhimento na fonte, né, em cada mês. Então, respondendo essa pergunta, a minha recomendação é que você faça esse cálculo todo mês. Fechei o mês, quanto é que eu faturei esse mês? Ok, 30% desse meu faturamento é isento, quanto é que eu tenho de despesas, deduzo do valor remanescente e ofereço a tributação, né? Aí a tabela progressiva lá, que acima de R$ 1.903 já está sujeito à retenção na fonte, e aí 7,5% e vai até 27,5%. Tem que pegar esse valor, calcular o imposto direitinho e elaborar um DARF e recolher isso todo mês para evitar essa surpresa na declaração de imposto de renda. Porque durante o ano você tem 12 meses para diluir o que você ganha. Quando você entrega a declaração, você só tem 8, né? Para pagar o saldo que for apurado. E não é só isso, né? Se você tinha rendimento tributável acima de R$ 1.903 e não recolheu o imposto de renda todo mês, está irregular perante a Receita Federal. Quando a gente acumula isso para a declaração de imposto de renda, o fisco pode cobrar a multa e juros do atraso do imposto que deveria ter sido pago em fevereiro e não foi, o que deveria ter sido pago em março e não foi. Então, é uma maneira de evitar o impacto e ficar de bem com o leão.
O imóvel comprado na construtora, mesmo sem existir ainda, ele precisa ser declarado? Sim. Precisa. Precisa, porque você está desembolsando o dinheiro para pagar as parcelas iniciais, na fase de construção, e você está utilizando um caixa naquele ano de aquisição, que se você não declarar esse imóvel, quando passar a escritura ou quando entrar o financiamento, sua declaração vai ficar em desequilíbrio, porque vão informar que houve X de entrada, que foi todas as parcelas que você pagou durante a construção, e que um saldo está sendo financiado. Se deixar para fazer isso só quando sai o financiamento ou quando for quitar, de onde que você tirou esse dinheiro? A declaração não vai comportar. Entendi. Então é importante que lance desde o início. Nossa, eu achei que não precisava. Exatamente no pensamento assim, não existe ainda, vou declarar. Até quando deve ser declarado o espólio? Olha, espólio, só explicando, né, para os demais ouvintes, espólio é o que uma pessoa que faleceu deixa de bens e direitos para os herdeiros, né? Isso é chamado de espólio. Então a pessoa falece, tem um prazo para entrar com o inventário, se não me falha a memória, 60 dias, né? Durante o curso do inventário, o que é o inventário? O inventário pode ser judicial, extrajudicial, depende da situação patrimonial da pessoa. Enquanto o inventário estiver em andamento, a declaração da pessoa falecida é entregue como espólio. Então, a conta bancária vai ficar lá até o inventário resolver, os investimentos ficam retidos, os imóveis não podem ser vendidos, tal. Aí, quando sair o inventário vai definir quantos por cento de cada bem vai para cada pessoa herdeira, né? Se a pessoa é casada, a esposa ficou, né, tá viva, ela fica com metade do patrimônio, né, via de regra, e a outra metade é dividido em partes iguais para os herdeiros. Então, se tiver 2 herdeiros, 25% do patrimônio para cada um e 50% fica para a esposa. Quando o inventário sai, aí a modalidade da declaração muda, ela passa a ser uma declaração final de espólio. Na declaração final de espólio, ela tem algumas particularidades, vai lá quem foi nomeado inventariante, quando que finalizou o inventário, as datas, tudo mais, ano de falecimento. Aí, nessa declaração, em cada item do bem que a pessoa tinha, vai ser definido ali, de acordo com o inventário, né, o percentual que vai para cada pessoa. Então, 50% para a esposa, 25% para cada filho, e todos os itens. E o valor da transferência é o que está no inventário, né? Que necessariamente não é o saldo que tinha na última declaração dele. Ele podia ter um investimento de 100 mil, quando faleceu tinha 50. Então, tudo bem. O imóvel geralmente é o mesmo valor que permanece e é feito dessa maneira. Os herdeiros, caso não tenha a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda, nesse ano de final de espólio eles são obrigados a entregar. Porque é o ano que eles vão lançar a herança recebida, né? É dessa forma. Então, a declaração de espólio, respondendo, o prazo dela é o regulamentar. A final de espólio é no ano em que o inventário for finalizado. Inventário finalizado em 2022, a declaração de espólio desse ano, 2022, será a final do falecido. Ao entregar essa declaração, o CPF dele é baixado. De um sortudo que ganhou um carro num sorteio no valor de 150 mil. Como ele lança? Ele vai lançar lá em bens e direitos, né? O veículo pelo valor. Lá no campo rendimento isento e não tributável, ele vai lançar lá ganhos em sorteio. Tem um campo específico lá para lançar esse valor
de novo, para manter o equilíbrio da declaração. Entrou 150 mil e ele equilibra a declaração dando a origem da entrada, né? Vai pôr o CNPJ da empresa que fez a premiação, e aí fica tudo em paz com o leão. Ouvi dizer que a Receita ia começar a monitorar as redes sociais das pessoas para ver se o perfil de vida da pessoa batia com as declarações. Isso acontece mesmo? Sim, já acontece faz algum tempo, né? O pessoal que ostenta, né, nas redes sociais e tem uma declaração de imposto de renda que não é compatível com o padrão de vida que ela leva, ela pode ser chamada na Receita para explicar. Mas de onde que vem esse luxo? Essa lancha, esse avião, essa viagem para Dubai, para Disney, aí você me entrega uma declaração com rendimento de R$28 mil por ano. Explica pra gente aí como é que é essa mágica, né? E aí complica, né? Nossa, então eles estão de olho mesmo. Ações na bolsa. Caso compre ações, mas não faça a venda no período de 2022, preciso preencher a aba de negociação da declaração ou só preencher a aba de bens está o suficiente? Nesse caso, não havendo venda, é só a aba de bens e direitos, né? Lança ali quantidade de ações, o nome, né, da ação, aonde ela está custodiada e o valor de aquisição. Esse valor de aquisição ele não pode ser alterado todo ano, porque é o custo de aquisição que você vai usar para calcular o ganho ou perda quando vender. Então, essa ação, ela pode, se você continuar com ela até 2024, no final de 2023, você não pode atualizar pela cotação de dezembro, por exemplo. Você tem que manter o custo de aquisição enquanto estiver com ela. Se você comprar mais ações da mesma, você precisa ir registrando a cada aquisição pelo custo de aquisição. E na venda você pode depois utilizar o custo médio, né, como dedutor aí da base de cálculo. Reformas e benfeitorias precisam ser lançadas na declaração quando? Em quais aspectos isso ajudaria futuramente? Ótima pergunta também. Imóveis, né, quando a gente adquire por um valor e a inflação, a Receita não permite que a gente atualize o valor do imóvel. A última atualização permitida foi em 1995. De lá para cá, depois de uma discussão, de muita insistência, o que o contribuinte conseguiu foi aplicar um redutor para apurar o ganho de capital, né? Então, só resumindo, quanto mais antigo o imóvel, maior é a redução na base de cálculo, né? Tem outras regrinhas aí de isenção, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se tiver um tempinho. A benfeitoria, é importante, né, deixar claro que é considerado benfeitoria aquele investimento que é feito no imóvel que valoriza o imóvel. Uma pintura não é uma despesa de benfeitoria. Você reformar um banheiro não é uma despesa de benfeitoria. Tem que ser uma senhora reforma que modifique o valor do imóvel, né? Aí a recomendação é que guarde o projeto de reforma, todas as notas fiscais em nome da pessoa que vai declarar essa benfeitoria. E se demorar mais de um ano ou se passar de um ano para o outro, abra uma linha a mais dizendo benfeitorias no imóvel do item tal desta declaração, localizado na rua tal, endereço tal, deixa bem claro a que imóvel se refere àquela reforma. E lança na coluna bens e direito o total gasto naquele ano. Onde está a vantagem disso? Quando a gente vai apurar o ganho de capital na venda de um imóvel,
esse valor da reforma entra no custo do imóvel. Então você tem lá, vou vender um imóvel por R$1 milhão, eu comprei ele por 600 mil e gastei 150 para reformar. Então eu tenho um custo aí de 750 mil, fazendo a dedução, dá 250 mil de ganho de capital, 15% disso é o imposto a pagar. Se eu não coloco a reforma, eu teria uma base de cálculo de 400 mil. Né? Então, isso aumenta significativamente, né, o imposto a pagar. Então, é recomendável que monte uma planilha, junte as notas. Né? A Receita pode nunca solicitar esses comprovantes, mas eu já vi situações que ela quer ver as notas fiscais, os comprovantes, os recibos de tudo foi gasto, e ela pode, nessa revisão, excluir alguns itens e cobrar o imposto da diferença. Então, se organizar nesse sentido é muito importante. Aí, né, lá no início a gente falou a importância de guardar os comprovantes, tudo. Imagina, daqui 4 anos você vai vender o imóvel, né? E tem lá 2 linhas de benfeitoria. Você vai considerar isso para calcular o imposto, a base de cálculo do imposto. E a Receita quer ver a nota fiscal dessas benfeitorias. Até achar isso. Geralmente a tendência é não guardar, né? Mas é importante guardar. O bom é que material de construção às vezes chega no e-mail, né? A gente fica com a nota eletrônica e pode até ajudar nessa parte. Mas você tem e-mail de 2018? Eu tenho. 17? Eu tenho acho que de 2010. Tudo no backup da Juscom. Senão eu não ia ter. Então, tá lá no ambiente seguro. E estamos na finalização da nossa live. Foi um sucesso. Muito obrigada por aceitar esse desafio. Eu que agradeço. Foi muito bom. Se tiverem mais alguma pergunta, quiserem esclarecer alguma dúvida, estamos à disposição. Até quando precisa entregar a declaração? 31 de maio. Mas, por favor, ajude o seu contador. Leve a documentação com antecedência, porque ele precisa analisar os documentos, né? Fazer uma revisão antes da entrega, e fazer isso com tempo é certeza de enviar para o fisco informações de qualidade. Eu queria fazer um breve comentário aqui no final, que eu costumo fazer também nas nossas palestras, né? Imposto de renda, né, é uma oportunidade da gente tirar uma fotografia da nossa situação em cada ano. Assim como as empresas têm o cuidado de guardar as informações, faturamento do ano, dos últimos 5 anos, quanto teve de lucro no último ano, nos últimos 5 anos, eu acho que isso seria interessante também para a pessoa física. Eu pego uma declaração minha de 8 anos atrás, 9 anos atrás, ao olhar para a declaração eu lembro de situações de movimentações que ocorreram ali, que sem aquele documento na mão eu não lembraria. E você pode fazer uma análise da sua evolução patrimonial, do seu rendimento, converter lá naquela data em dólar para poder ver se você manteve, né, a tua renda, o teu patrimônio. E é importante a gente ter esse histórico da vida pessoal, né? Da empresa é obrigação. Da vida pessoal, eu acho que é uma prática interessante aí. Importante e interessante, isso que eu ia falar. Para finalizar, né, procure um profissional, uma orientação profissional, porque uma entrega errada pode não ter conserto, né? Imagina, temos 2 opções de entrega de declaração, a simplificada e a completa. Se a pessoa entrega a simplificada e aí ela percebe que tinha algumas despesas para lançar, que poderia restituir mais imposto ou pagar menos imposto, se ela perceber isso depois do dia 31 de maio, não tem como voltar atrás.
ela pode retificar a declaração por outros motivos, mas retificar para mudar um modelo após o vencimento, isso não é possível. E isso chegou para a gente assim o ano passado. A pessoa fez a entrega da declaração simplificada e foi para a malha fina. Esqueceu de lançar um informe de rendimento de uma previdência que ele havia resgatado. Na simplificada, ele teve lá um valor a restituir, que não restituiu, porque foi para a malha, só que ao corrigir a declaração, ele gerou um valor importante de imposto a pagar. E ele tinha despesa médica, convênio, para poder considerar, só que, como ele entregou no modelo simplificado, ele foi obrigado a lançar o rendimento, mas não pôde aproveitar a despesa. Ai, que desespero. Então, fazer com atenção e com cuidado é muito importante. Não, foi o que eu falei, é uma declaração que acompanha a gente o ano inteiro, então tem que ser feita com carinho. Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Agradeço também as perguntas, a atenção. Foi ótimo. E, como de praxe, curta as nossas mídias, compartilhe essa live com quem você conhece. Se tiver dúvida, quiser fazer a declaração com a gente, ainda dá, né? Sim. Dá, então pode entrar em contato. E no nosso site tem os nossos contatos, Instagram, LinkedIn, Facebook e aqui mesmo no YouTube, se quiser mandar alguma coisa nos comentários, a gente vai responder com certeza, tá bom? Obrigada, um ótimo restinho de semana para todos e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.